Informação para você das 10 da manhã até o meio-dia. A cannabis medicinal tem sido uma esperança para pacientes que buscam alternativas aos tratamentos convencionais, seja no combate à dor crônica, distúrbios neurológicos ou como auxílio no tratamento oncológico. O canabidiol, o CBD, ganha cada vez mais espaço. CBD é de investimento. O CBD ganha cada vez mais espaço no Brasil. E para esclarecer como a cannabis pode ser usada em conjunto com medicamentos convencionais, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Amanda Medeiros, que é médica com certificação em medicina endocannabinoide e especialista em prescrição de canabidiol. Doutora, bom dia. Olá, bom dia, João, bom dia você de casa que acompanha hoje o Pan News. É um prazer estar aqui falando sobre isso, sobre saúde, e você é o primeiro que consegue falar a minha certificação exatamente como ela é. O primeiro. Endocannabinoide? Endocannabinoide. Olha que eu já tive aqui no Boa da Pan, já tive em vários programas, em outras rádios e ninguém falou corretamente. Parabéns. Em compensação, fui falar o CBD, falei CDB, que é um investimento. Não importa, o mais difícil você fez, que é a medicina endocannabinoide. Doutora, é bacana a gente poder falar sobre isso, porque é um assunto que está cada vez mais em alta. E confesso, tem pessoas na minha família que utilizam, e a diferença é algo que chama muita atenção com relação à qualidade de vida, enfim. E o que eu te pergunto é justamente o fato da prescrição, né, da certificação, de procurar médicos que tenham essa certificação, porque você está recebendo a partir de um profissional que tem a chancela para poder indicar o tratamento com o canabidiol. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, João. O que acontece? Hoje, aqui a nível Brasil, a gente tem mais de 600 mil pacientes cadastrados na Anvisa. E quem está podendo prescrever isso? Médicos ou dentistas. Então, hoje a Anvisa só permite a esses profissionais com o CRM ou CRO ativo. Infelizmente, 1% dos médicos brasileiros prescreve hoje CBD. Isso é falta do quê? Falta de educação médica para tal. Então, a gente não tem essa apostila de medicina endocannabinoide, nem essa matéria durante a faculdade. Então, os médicos que têm interesse em aprender isso, têm que buscar lá fora, o que diminui essa procura, né? Hoje, quais são as principais indicações para utilizar o canabidiol, em quais circunstâncias? Até cheguei a comentar algumas por cima, mas e também a maior queixa que os pacientes chegam, o perfil desses pacientes no consultório. Olha, o perfil são pacientes refratários, são pacientes que já tentaram outros medicamentos antes, não tiveram melhora dos sintomas e vêm buscar o canabidiol como uma esperança de melhora. Como a gente sabe que existe essa modulação do sistema endocannabinoide, então é um sistema que todo vertebrado tem, toda pessoa tem para estar sendo modulado através dessa planta, é uma dinâmica muito interessante. Hoje as patologias, as doenças que mais procuram são doenças neurológicas, que envolvem o sistema nervoso central. Paralisia cerebral, epilepsia, autismo, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson. Então, tudo que envolve cérebro, João, a gente pode sim estar usando o canabidiol. E o ganho que se tem com qualidade de vida, o auxílio no tratamento, nossa, quando você vai comparar, aquele questionamento, por que eu não iniciei o tratamento, né, antes com o canabidiol? Perfeito, é isso. É notório a melhora desses pacientes, por quê? Por essa modulação do sistema endocannabinoide. Então, é ciência, é científico, né? O que acontece? A gente tende a utilizar vários medicamentos antes e deixar o canabidiol como a última opção. Mas o que a gente luta, quem entende essa dinâmica de tratamento, luta para que ele seja a primeira opção. Então, levando a informação e utilizando espaços como esse aqui que você está me dando, é que a gente consegue informar as pessoas e elas entenderem um pouquinho melhor e desmistificar esse tratamento, né, que é tão polêmico. A senhora tocou num ponto, essa é a minha pergunta. Ainda há muito preconceito, sem dúvida, João, né? Muito, sem dúvida. Até a gente tende a ter preconceito do que a gente não conhece. E como eu comentei, né, agora há pouco, sobre não ter essa matéria dentro das universidades, os profissionais da área da saúde acabam formando sem esse conhecimento. E aí o que distancia eles da realidade e do que para que pode ser indicado, como pode ser indicado. Então eu acredito que a partir do momento que a gente conseguisse estudar mais sobre o assunto, a gente ia diminuindo esse preconceito e essas falas que não fazem sentido.
Questão do custo desse tratamento é algo que ainda dificulta o acesso, ou apenas quem tem um certo poder aquisitivo é que acaba tendo um acesso mais facilitado? Como é que está essa questão hoje em dia? Olha, hoje já melhorou bastante. Quando eu comecei a minha prescrição há 5 anos atrás, normalmente um vidro de canabidiol custava em torno de R$2.000, R$2.500. Hoje a gente já encontra produtos até na farmácia a partir de R$300. Ainda não é um medicamento barato, né? Se a gente colocar aí, fizer um parâmetro com o nosso salário mínimo, não é algo acessível para toda a população, mas nós estamos em processo e construção de leis aqui no Paraná. Inclusive já existe a Lei Pétala do deputado Goura, onde acessibiliza essa dispensação do produto para as crianças com epilepsia paranaenses que precisam e não conseguem custear o tratamento. Então, ainda é um tratamento caro, mas nós já estamos melhorando as regras e as leis para que seja mais acessível para toda a população paranaense. Hoje, na rede pública, ele é fornecido, é prescrito em alguns casos, em que circunstâncias? Ainda é preciso avançar cada vez mais nesse debate? Claro, com certeza. Ele já é prescrito, o Estado fornece para os pacientes que realmente tem laudo médico, justificativa, a receita médica, o parecer da Anvisa, mas ainda é um processo que a gente está caminhando para melhorar. Porque ainda é burocrático. O que eu te pergunto com relação à interação entre medicamentos? Você comentou, né, que ainda é a última opção e justamente essa luta para que consiga ser a primeira indicação no tratamento de algumas doenças, das que são as principais recomendações. Sobre interação, é importante, a pessoa que toma um ansiolítico, né, ansiedade ou antidepressivo, alguma coisa nesse sentido, interrompe para daí começar o tratamento com o canabidiol? Não, João. Faz a transição? Como que funciona isso? Olha, o tratamento pode ser concomitante. Você pode utilizar, por exemplo, o seu ansiolítico, lá, a sua fluoxetina, sertralina, escitalopram, enfim, e utilizar o CBD também. O que você precisa é entender essas doses, então o seu médico precisa entender minimamente sobre as interações medicamentosas, porque dependendo da dose do medicamento tarjado, a gente vai precisar cuidar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E o que a gente indica também é fazer o espaçamento das tomadas. Então, se você toma o seu ansiolítico às 9 da manhã, você vai tomar o seu canabidiol lá pelas 10h30, para evitar qualquer tipo de náusea ou qualquer tipo de interação. Mas isso fica a título do prescritor. Existem sites hoje que você pode procurar essas drugs interactions que a gente chama. Então é bem mais fácil de trabalhar hoje já com disponível ali para você na internet, tudo que você precisa de acesso. Você que está nos ouvindo pela rádio ou nos acompanhando através do YouTube, a gente está conversando com a doutora Amanda Medeiros, que é médica com certificação em medicina endocannabinoide, especialista em prescrição de canabidiol. Doutora, a senhora comentou sobre essa questão de interação de medicamento. Há alguma que a senhora faça questão de comentar? Sim. Em questão que é preciso ter de fato cuidado? O clobazam. O clobazam é um medicamento usado para a epilepsia que pode aumentar em até 300% o nível sérico do CBD. Então é um medicamento que a gente toma cuidado na hora de prescrição, mas que se o prescritor souber exatamente os horários e a miligramagem, fica mais fácil de manejo. Tirando o clobazam, os outros medicamentos são muito mais tranquilos de interação. Partindo até um pouco mais a fundo nessa nossa conversa, doutora, como é que funciona a metabolização do CBD pelo organismo? E por que isso é importante na hora da avaliação médica? Perfeito. Quem metaboliza o CBD é o mesmo citocromo, o P450, que metaboliza todas as outras drogas. Todas que nós tomamos, tá? Então, o que é importante? De novo, esse espaçamento entre as tomadas. Não tomar o CBD no mesmo momento que tomar os demais medicamentos alopáticos, para evitar algum tipo de mal-estar, náusea ou até mesmo hipotensão, queda de pressão. Então, não tomem juntos os mesmos medicamentos no mesmo momento. E a senhora até comentou um pouco sobre, na resposta anterior, sobre a questão de utilizar junto medicamentos, passando, né, na hora de tomar. Mas em alguns casos, o uso do canabidiol, ele pode levar à redução
ou suspensão de outros medicamentos, os medicamentos tradicionais que a pessoa já toma? Super. Essa é a nossa vontade, né? Que o paciente consiga diminuir os alopáticos e trabalhando mais com o CBD, com as vitaminas, com mudança na qualidade de vida, dieta, acompanhamento psicológico. Então, tem várias outras coisas que a gente pode manejar esse paciente e ir reduzindo esse consumo medicamentoso. O que a gente quer mesmo é que o paciente consiga ter uma melhora na qualidade de vida sem depender desses químicos. Então, claro, a nossa construção é para isso. Doutora, sobre a questão da dependência, que muito se fala, acho que inclusive é um mito. Eu vou começar a usar canabidiol, vou me tornar dependente disso, vou me tornar dependente da maconha. É importante esclarecer isso também. Claro, com certeza. Bom, o canabidiol ele não causa nenhum tipo de dependência, diferente de outras drogas. Então a gente sabe que existem muitos estudos mostrando hoje por que ele não causa essa dependência. Primeiro que a metabolização dele é muito rápida. Então você toma o canabidiol, daqui 12 horas ele já sumiu do seu organismo. E ele não tem nenhum link, por exemplo, o THC, o tetrahidrocannabinol, que também é medicinal, que pode sim ser usado em diversas patologias. É importante trazer ele também para a nossa conversa. E esse sim pode ter um certo nível de dependência. Tem alguns estudos mostrando que até 10% dos pacientes, que é a substância que está na maconha, né, o THC. Mas o CBD não, ele não causa nenhum tipo de dependência. Mas volto a dizer que o THC também não é vilão, tá, João? Não é porque eu estou trazendo isso que o THC é vilão. Ele pode ser utilizado para Alzheimer, quimioterapia, pacientes com dores crônicas. Inclusive, tem uma paciente que, quando chegou em mim, fazia o uso de 7 comprimidos de morfina por dia para tratar uma dor na coluna vertebral, e hoje, em uso do THC, ela faz apenas uso de 2 comprimidos. Então, a gente diminuiu de 7 comprimidos de morfina para 2. Isso é um excelente ganho para ela, né? Na vida, enfim. Tinha muitos efeitos colaterais por esse tanto de medicação. Então, eu acredito que a cannabis tem um potencial terapêutico muito grande. A gente precisa, com certeza, estudar mais sobre essa planta, entender qual é esse potencial terapêutico, quais as doenças poderiam ser já indicação, já no começo da patologia, e pode sim ser usada concomitantemente. Então você não precisa parar o seu tratamento médico para iniciar esse tratamento natural. No caso dessa paciente, por curiosidade, qual é o câncer que ela desenvolveu, doutor? Ela tem um problema na coluna vertebral, e aí as vértebras dela foram criando um desgaste muito grande e uma dor muito grande. Então ela fez inúmeras cirurgias, e aí decorrentes dessas cirurgias ela ficou com muita dor. E o filho dela é fisioterapeuta, então ele já não sabia mais o que fazer, porque ele já fez tudo o que podia, e tomando 7 comprimidos de morfina por dia, e mesmo assim com dor, eles acabaram optando por iniciar a cannabis medicinal, e aí, olha, os resultados são incríveis. Interessante. Doutora, qual que é o perfil hoje dos pacientes que buscam tratamento com canabidiol, com relação à idade e doenças? Tem sido agora cada vez mais jovens, mais idosos? Há um público específico com relação a uma doença que muitas vezes acaba tendo a prescrição, né, ou a indicação do canabidiol? Olha, João, como eu tenho a formação, uma pós-graduação 3, na verdade, de pediatria, nutrologia pediátrica e psiquiatria da infância e adolescência, majoritariamente o meu público é criança. Muitos autistas e muita epilepsia. Epilepsia refratária mesmo, que a criança já faz uso de diversos medicamentos e mesmo assim não tem controle das crises. Mas como tem uma demanda muito grande de pacientes e poucos profissionais que prescrevem, como eu disse no começo da entrevista, 1% dos profissionais, isso é gravíssimo, gente. Eu acabo atendendo adultos também como clínica geral. Então eu tenho muita procura com Alzheimer, com esclerose múltipla, com Parkinson, que também é super difícil de tratamento. Às vezes o paciente já toma lá 10, 12 prolopas ao dia e continua apresentando sintoma, mas majoritariamente o meu público é criança. Doutora, é interessante que se diga sobre a individualização do tratamento, do acompanhamento. Porque eu tenho alguém na família que toma, que faz um bem tremendo, eu vou começar a tomar por conta, vou pegar o mesmo frasco, o mesmo vidrinho, vou tomar 2, 3 gotas, e sem dúvida vai fazer um efeito na pessoa, mas
Pera lá, não é assim, né? Não, com certeza. A gente precisa de acompanhamento médico, como tudo na vida, a gente precisa ser guiado por um profissional que saiba o que está fazendo. E hoje a Anvisa também preconiza que nós entremos lá no Gov, nos cadastremos como paciente de cannabis medicinal. Então tem toda uma dinâmica para ser feita, uma dinâmica real, e que sim, a gente não pode fazer esse tratamento sem acompanhamento. Hoje, na saúde pública, doutora, a senhora até comentou em âmbito do Estado, com relação à saúde municipal, Curitiba, de que maneira trazer essa discussão, esse protagonismo para que, inclusive recentemente nós noticiamos aqui a criação de um núcleo, né, para tratar questões do autismo, para poder acolher essas mães, para inclusive no primeiro momento poder fazer um mapeamento. São quantos autistas em Curitiba, né? Eles são atendidos, as famílias, no âmbito do município, da capital, que é sempre referência sobre muitos aspectos. De que maneira iniciar essa discussão também para que seja possível oferecer, por meio não só do nosso estado, mas através da capital, oferecer esse tratamento para as crianças e famílias que mais precisam? João, a primeira coisa é ensinar os profissionais da saúde sobre o sistema endocannabinoide, sobre a prescrição de CBD. A primeira coisa que eu tento com o município é essa formação. Então, se o médico que está lá no posto de saúde está atendendo esse paciente que tem epilepsia ou é um paciente refratário e não sabe sobre a prescrição dos canabinoides, fica difícil a gente trabalhar. Então, a gente pode fazer projeto de lei, a gente pode avançar com as leis mesmo, mas se a gente não tiver essa formação, essa educação sobre o medicamento, a gente não vai avançar. Então, acho que para a gente começar aqui no município com esse trabalho, a primeira coisa seria a formação dos médicos, enfermeiros e dentistas de Curitiba. Doutora, a senhora tem essa especialização, todo esse trabalho, né, que demanda tempo, e é importante que a gente observe com relação a outras capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, qual é a realidade no uso do canabidiol com relação a profissionais certificados? Curitiba é sempre um grande centro, tem muitos hospitais, a medicina que é exemplar, mas quando o assunto é canabidiol, Curitiba também é referência, ou as outras capitais como São Paulo e Rio, grandes metrópoles, acabam despontando nesse cenário? Nesse cenário, São Paulo e Rio com certeza saem na frente. A Paraíba também sai na frente com a primeira associação de pacientes de cannabis medicinal. Hoje são 30 mil associados na Paraíba. Então, acredite, existem outros estados aí à frente. O Paraná também está caminhando para isso, mas hoje a Associação Médica Brasileira de Medicina Endocannabinoide, de médicos canabinologistas, fica localizada em São Paulo. Então, São Paulo realmente está mais avançado. Já que eu fiz um questionamento sobre a nossa realidade brasileira, bom, olhando um pouquinho mais distante para o mundo, Estados Unidos é referência a alguns estados. De que maneira a gente pode copiar práticas exitosas e trazer para a nossa realidade aqui dentro de casa? João, pasme, a referência é Israel. Olha só. No mundo. Então, os Estados Unidos, sim, né, eles têm vários estudos. Até pelo tamanho, até né? pelo tamanho, e muitas universidades, regulamentação para isso, já estão estudando. Mas quem desenvolveu mesmo todo esse estudo sobre a medicina endocannabinoide, sobre o sistema endocannabinoide, como acontece essa modulação desse sistema, foi Israel. Então, desde 64, existe um professor chamado Rafael Mishulam, um cara de Israel que estuda e promove muito conhecimento para o mundo científico sobre os benefícios da cannabis. Foi ele que descobriu esse sistema endocannabinoide. E é algo meio novo, porque a gente só descobriu esse sistema, só concluiu os estudos sobre esse sistema em 92. Então só faz 30 anos que a gente entendeu os benefícios, os receptores que a gente tem para poder estar utilizando essa terapêutica, a cannabis, como recurso. 30 anos para falar de ciência é pouco tempo, né? Pouquíssimo. Doutora, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa, mas a senhora, enquanto pesquisadora, enquanto médica, entusiasta, qual o goal, né, a meta, de que maneira a senhora imagina chegar, nós estamos em 2025, chegar daqui a 5 anos, 2030, com relação à utilização da cannabis medicinal? Olha, João, eu acredito que a maior meta é a informação.
Eu acho que a partir do momento que a gente começa a falar sobre os benefícios, não só os malefícios, e o que a gente pode fazer com essa planta para ela contribuir, agindo como um ansiolítico, melhorando o sono, diminuindo crises. Então, eu acho que o informar nesse momento é preciso. Desmistificar esse tratamento e começar a fazer mais estudos, mais leis, né? Existe um projeto que é muito lindo, que é a Farmácia Viva, onde o próprio Estado forneceria esse medicamento para os pacientes. Então, a gente precisa avançar com esses projetos. E o número 1 é o que você está fazendo. Muito obrigada pelo espaço. E a mensagem que a senhora deixa para quem, num determinado momento, ou tem aquele preconceito, ou a falta de informação, mas se vê num ponto de um tratamento em que ou é preciso tomar mais remédios, ou é preciso buscar uma equipe multidisciplinar, mas a solução, muitas vezes, o auxílio, pode estar também na utilização da cannabis medicinal. Perfeito. João, se você tem um parente que é paciente refratário, ou se você é um paciente refratário, já tentou medicamentos alopáticos antes, não teve melhora, procure, pesquise, saiba mais sobre a cannabis medicinal. Pode ser uma alternativa terapêutica com poucos efeitos colaterais e pode ajudar bastante a sua vida. Aí. Doutora Amanda Medeiros, médica com certificação em medicina endocannabinoide, especialista em prescrição de canabidiol, comentando sobre esse assunto tão em alta, cada vez mais pacientes que têm utilizado o CBD no Brasil para várias as especialidades, para vários tipos de tratamento, e eu falo por experiência familiar. Tem uma tia que faz uso e a qualidade de vida que se teve foi significativa. Então, por isso faço questão de deixar aqui também registrado. Doutora Amanda, obrigado. Obrigada a você, obrigada. Foi notória essa participação, João. Obrigada por essa informação, isso ajuda muito. Traz uma confiança para o público também, quando a gente fala sobre as nossas coisas pessoais, né? Então, gratidão pelo espaço. É sempre um prazer vir aqui na Jovem Pan. E até mais, quem quiser lá me procurar no Instagram. Eu tenho um Instagram bem informativo, falando bastante sobre a cannabis. É @amanda.med2020. Vou falar de novo, @amanda.med2020. Perfeito, doutora Amanda Medeiros, batendo um papo conosco aqui no Pan News Curitiba. Obrigado, doutor, excelente dia. Até, obrigada. Vamos lá, 10